você sabe o que é racismo estrutural? Pois é. E como ele afeta a nossa vida diária? Para nos ensinar sobre esse assunto, eu convido a autora do livro O Estigma da Cor, a Jacira Monteiro. Oi, Jacira, bom dia! Olá, bom dia, que prazer estar aqui com vocês. Eu sou a Jacira Monteiro, autora do livro O Estigma da Cor. Eu estou muito alegre de estar aqui com vocês para a gente falar sobre esse assunto que é tão importante. Então, Jacira, o que é o racismo estrutural e por que ele é mais perigoso do que o racismo que conhecemos? Para a gente entender o racismo estrutural, a gente precisa entender um pouco o contexto de formação do Brasil, né? A gente teve aqui no Brasil a escravidão de quase 400 anos. O Brasil foi um dos últimos países do mundo a abolir a escravidão moderna. E todas as outras localidades onde africanos foram levados para serem escravizados, para o Brasil foram trazidos de 4 a 5 milhões. Para os Estados Unidos foram levados, por exemplo, 400 mil escravizados. E após a escravidão moderna, que é muito diferente da escravidão primitiva, algumas pessoas comparam, mas são coisas diferentes. Após a escravidão moderna, não houve uma integralização total para a sociedade brasileira dos africanos que antes eles foram escravizados. E aí eles ficaram nos empregos subalternos, como os empregos que os recebiam, né? Não houve uma integralização do governo brasileiro, eles na sociedade. Então, a partir desse momento, eles foram marginalizados. Os becos, vielas, favelas vão surgir a partir dessas pessoas que não tinham lugar para ir, não tinham empregos dignos, empregos que realmente dessem uma boa condição de vida. Então, quando a gente olha atualmente a sociedade brasileira, na pirâmide econômica, quanto mais você chega nas posições de liderança, mais branca ela fica. E quanto mais você está nas posições de base, mais preta ela é. Então, esse racismo que está na composição do Brasil, que é um racismo naturalizado, é o que a gente chama de racismo estrutural. Está na estrutura, na composição, como foi feito o país. Sim, então quando a gente fala que os negros estão à margem, em dois sentidos. À margem da sociedade e à margem da coisa física, né? Ou seja, como você disse, nos becos, nos guetos. Agora, existem palavras e expressões que podemos excluir do nosso vocabulário que tem origem racista. Denegrir, por exemplo, feito nas coxas, preto de alma branca, serviço de preto e etc. Muitas vezes o que a gente percebe é que as pessoas falam essas palavras, principalmente a denegrir, que nunca nem se tocaram que ela é preconceituosa. Qual que é a dica que você dá quando eu, por exemplo, ouço isso perto de mim? Porque é constrangedor você falar, olha, essa palavra é de cunho racista. E a pessoa, eu nunca nem soube. Quando você fala de estrutura, é mais ou menos isso? A pessoa nem sabe que a palavra denegrir, ela é origem racista? Sim, o racismo ele é tão naturalizado que nem sempre se entende, nem sempre se sabe que está sendo racista. Não é um ato consciente. É algo que está muito naturalizado, é algo muito natural e as pessoas não entendem. Então, com relação a, por exemplo, ser negro de alma branca. Essa é uma frase muito racista e que é repetida por muitas pessoas. Então, a ideia é que o negro é algo ruim, a cultura negra é algo ruim, e isso foi construído a partir da escravidão, a partir da justificativa moral da escravidão, de que a cultura branca, a cultura europeia, era em tudo superior a todas as outras culturas, e as outras culturas não tinham nada a oferecer, especialmente a cultura africana, a cultura negra. Então, nesse sentido, quando se diz que você é um negro de alma branca, está tentando dizer que você não é tão ruim assim, né? O fato de você ser negro não é algo tão ruim assim, porque existem aspectos da cultura branca, a cultura europeia dentro de você. E isso é racista, né? É diminuir a cultura, é diminuir a pessoa por causa
de um viés de que, na verdade, os brancos estão acima, né? São superiores. Então, o que a gente pode fazer quando presenciar situações como essas? É realmente explicar. O racismo é um problema porque muitas das vezes a gente não fala sobre isso, a gente não educa as pessoas com relação a essas questões. Essa é a grande questão. A gente precisa de educadores, a gente precisa de pessoas que estejam prontas para ensinar e dizer os porquês daquela atitude ou daquele pensamento estar errado. Então, educadamente explicar para a pessoa que aquela expressão, que aquela forma de falar tem um viés racista, é algo que é negativo, mas, assim, é realmente educar, é realmente ensinar as pessoas com relação a isso, porque nem sempre é um ato consciente, né, de novo. Então, você acha que para educar, o negro também tem que saber, tem que entender, tem que estudar e aplicar isso no dia a dia, sem passar por aquele... Ih, lá vem aquele negro chato militante. Você já ouviu isso? Ah, com certeza, né? Com certeza. E é importante a gente também estudar e entender, né? Porque às vezes a gente está passando por situações na nossa vida e a gente nem sabe o que é aquilo, né? Então, o fato de estudar, o fato de entender, nos ajuda a conhecer a nossa sociedade e saber como a gente deve se portar com relação a isso. Então, uma atitude que as pessoas pretas precisam fazer, as pessoas negras precisam fazer, é estudar. Porque não é porque você é preto, não é porque você é negro que você entende como a sociedade funciona para a gente. E para as pessoas que não são negras, elas precisam ouvir. É necessário que haja essa disposição de ouvir, essa interação mesmo. Isso que a gente está fazendo aqui é muito importante, né? As pessoas ouvirem, entenderem o que eu passo enquanto pessoa negra na sociedade brasileira. Então, precisamos parar dessa atitude de parar as pessoas. Ao invés de parar as pessoas, nós precisamos ouvir as pessoas, entender as demandas delas, abraçar a dor delas e entender o que a gente pode fazer para combater esses problemas que existem, sim, no nosso país. Então, dizer que racismo não existe, dizer que nosso país é miscigenado, então esses problemas não existem aqui, não vai fazer com que o racismo deixe de existir. Vai fazer com que a gente deixe de pensar soluções para os problemas reais que existem, porque a gente está fingindo que não existe. Então, essa disposição no ouvir e parar de chamar de vitimismo, de mimimi ou coisa do tipo, ou preto militante, mas realmente ouvir, tentar entender e tentar saber o que se pode fazer em resposta a essas situações reais que as pessoas não brancas passam no Brasil, é algo que é essencial, Olha, eu vejo que não tem uma outra maneira de não militar nessa questão. Mesmo com mais simpatia, mesmo com mais educação, porque eu ouvi de uma pessoa preta dizendo assim, a vida era mais fácil. A gente chamava um colega de maisena, que era pretinho, a gente chamava de maisena, tudo bem. A gente chamava de miolinho de lápis, de sementinho de bucha, e estava tudo certo. Era tudo legal. Hoje não. Hoje a gente está com medo de falar as coisas, porque senão a gente pode ir até preso. E você não acha que está muito chata a vida, não? Eu falei, não acho não. Eu acho que tem que se começar a fazer alguma coisa logo. Não fala que todos nós somos iguais, como aquilo que eu já ouvi minha amiga falando assim, eu tenho uma pessoa que trabalha comigo, ela é uma pessoa preta, mas ela é como se fosse da família. Aí a minha pergunta foi, ela está no seu testamento? Aí a pessoa falou, nem tanto assim também, né? Ué, é como se fosse da família, mas não é? Então, quer dizer, eu costumo fazer isso. Então, eu quero que alguém faça isso também, não é? Não seria esse caminho? Perfeito, sim. Fazer as pessoas refletirem, fazer as pessoas pensarem, fazer as pessoas ir além dessa zona de conforto que foi criada, né? E a partir das perguntas, eu acredito que quando a gente faz perguntas boas, faz as pessoas realmente pensarem, né? E não é para
desprezar a pessoa ou coisas do tipo, mas realmente fazer a pessoa pensar, porque às vezes a pessoa nunca parou para pensar sobre isso. Então, perguntas boas são muito importantes. E a questão de que nós somos todos iguais na lei. A gente é todo mundo igual no sentido do que está escrito lá. A questão é que nós não somos tratados iguais. Esse é o ponto. Porque o racismo coloca barreiras para as pessoas pretas, para as pessoas não brancas, que não existem para as pessoas que são brancas, para as pessoas que são mais aproximadas aí da matriz europeia. Então, a questão não é que nós, quando a gente fala sobre racismo, não é dizendo que o preto não é igual, ou coisa do tipo, ou diminuindo o valor dele. Não, nós temos valor, nós temos dignidade. A questão é que a sociedade não nos trata com igualdade com relação a todas as outras pessoas. E isso é advindo aí por causa da nossa cor, por causa dessa raiz escravagista aí que aconteceu no nosso país. Existe racismo estrutural nas religiões, minha amiga? Com certeza, com certeza. Eu sou cristã, né? O meu livro, O Estigma da Cor, é tratando o racismo a partir de um viés teológico. Eu sou pós-graduanda em teologia. Então, claro que existe, né? O racismo, ele está na estrutura, como eu falei, né? Está na concepção, está naturalizado. E isso também está nas nossas igrejas. É importante entender também que no período da escravidão, a igreja ela teve esse envolvimento direto com a escravatura. Esteve lá também, se aproveitou da situação econômica dos escravos, enfim. E aí, quando a gente olha também nas igrejas mais ricas, mais brancas elas são, nas igrejas mais periféricas, nas igrejas pentecostais, inclusive a religião mais negra do Brasil não é o candomblé, não é o pentecostalismo, né? São os cristãos negros que estão aí na favela, fazendo vários projetos sociais, inclusive. Então, a gente tem uma estrutura também nas igrejas evangélicas e igrejas católicas, nas igrejas como um todo, de que segue essa coisa de como a sociedade brasileira foi constituída, né? Quanto mais rica a igreja é, menos pretos você vê, quanto mais pobre, mais preto você vê. E isso está na concepção da sociedade. Então, quando a gente olha nas lideranças das nossas igrejas, geralmente elas são muito brancas, não existem irmãos negros lá, não tem tanto investimento, por exemplo, em pessoas pretas para teologia, por exemplo, estudo teológico, e essas pessoas são mais pobres, não tem como estar tendo acesso a estudos teológicos, seminários e faculdades de teologia, porque aqui no nosso país a maioria das faculdades e seminários de teologia são pagos, né? E essas pessoas geralmente não têm condições disso, não existe um investimento intencional das igrejas com relação a isso. Então, assim, a gente tem esse problema, não é apenas na sociedade lá fora e a igreja está exímia. A gente tem que entender que nós somos pecadores, nós estamos em um mundo pecador e enquanto igreja também a gente tem muitos problemas que a gente precisa observar. E com relação ao racismo que já está naturalizado, também está nas nossas igrejas. É por isso que nós precisamos falar sobre o assunto, sobre o racismo, trazer isso à tona, colocar luz sobre isso, entender quais são as demandas e os problemas específicos das nossas comunidades e tratar sobre isso, porque não tem como a gente fazer acepção de pessoas, porque o nosso Deus não faz acepção de pessoas. A partir do momento que a gente faz acepção de pessoas, a gente não está agindo como o nosso Deus. Você acha que essa questão do racismo estrutural pode ser debatido na escola desde a tenra idade? Existe projeto para isso? Existe movimento para isso? Olha, eu não sei se existe projeto de forma específica. Não parei para observar isso, para olhar isso com relação ao projeto de lei ou coisa do tipo. O que eu sei é que a nossa geração ela está muito diferente, muito, muito diferente. Eu tenho tido oportunidades de viajar pelo Brasil, de palestrar em igrejas e universidades e escolas. Eu tenho tido a oportunidade de conversar com gente, tanto adolescente, quanto criança, quanto adultos, enfim, seminários, coisas do tipo. E observando, ouvindo a nova geração, os adolescentes e os mais jovens, as pessoas elas não estão falando da mesma forma que a gente falava antes. Sei lá, com 12 anos eu estava brincando de boneca,
né? Mas hoje em dia as crianças de 12 anos estão conversando sobre racismo, estão conversando sobre feminismo, estão conversando sobre questões de gênero, por exemplo. Hoje em dia a gente tem um outro fenômeno, a gente tem a internet. Cada pessoa tem um telefone onde pode explorar um mundo, ter diversas informações a partir de um telefone celular. Então, os nossos jovens e os nossos adolescentes, eles estão muito mais à frente do que a gente, por exemplo, na idade deles. Eles estão explorando mais, eles estão conhecendo mais. E esses assuntos são muito recorrentes nas nossas rodas de conversa de internet, por exemplo. Twitter, Instagram, TikTok, as pessoas estão falando sobre isso, os blogueiros estão falando sobre isso. Muitas das mudanças que estão acontecendo na nossa sociedade de forma visível, fora da internet, aconteceu por causa de movimentos na internet. Depois de 2020, por exemplo, com o assassinato de George Floyd, lá dos Estados Unidos, esse assunto veio à tona de uma forma muito grande e as pessoas estão querendo entender. A gente tem um abismo geracional aí, das pessoas mais velhas que estão negando que o racismo existe, que estão sendo resistentes com relação a essa temática, e das pessoas mais novas que já entendem que o racismo existe, querem saber o que eles têm que fazer, como que eles devem falar, e preocupações muito sérias com relação a uma temática que é bastante séria e que foi evitada por muito tempo. Então, eu acredito que tem sim que falar sobre isso, nas nossas igrejas, nas nossas escolas também, e tem que trazer informação boa, porque na internet tem um monte de gente falando e tem muita besteira sendo falada. Então é necessário que seja nas escolas, nesses ambientes educacionais, o local onde seja realmente dada uma informação muito mais precisa. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Que quando for falar, o professor de História for falar sobre o período da escravidão, não só romantizar a escravidão e passar por cima com relação à escravidão, mas explorar, explicar quais eram as justificativas com relação à escravidão, quais eram as ideologias que foram criadas para colocar o negro em posição de subalternidade, quais foram as ideias que foram formadas para dizer que o negro, na verdade, era um objeto, e era comparado isso, e era comprovado isso civilmente mesmo, legislativamente, considerado uma mercadoria. Enfim, todos esses pontos precisam ser explorados de forma muito mais intencional nas nossas escolas, pelos professores de história, pelos professores de geografia, explicar as desigualdades da nossa sociedade, explicar de onde se originou, explicar as questões de raça. Eu acho que é muito importante. É verdade. É muito importante, porque se a gente não explicar isso, as pessoas vão procurar isso na internet e vão estar recebendo informações diversas e, às vezes, vão estar acreditando em besteira ou coisas do tipo. Os ambientes educacionais são muito importantes nessa formação aí, intelectual dos nossos jovens. Então, eu vou dar aqui minha opinião, tem que se refazer também, reciclar os professores e os livros para dar uma educação de qualidade. Para terminar, né? Para terminar, você pode nos dar dicas assim, de livros, filmes que podem nos ajudar a ter mais conhecimento sobre o assunto? Inclusive, fala um pouquinho mais do seu. Tem o filme Django Livre, que é na Netflix. Esse filme é muito bom, que fala sobre o período da escravidão. Tem os 13 anos, né, de libertação, que é um filme também muito bom. É um clássico, né, com relação a essa temática. Tem a série Os Olhos que Condenam, também na Netflix, que fala sobre essa questão do racismo e comparado a 3 crianças que foram injustamente condenadas nos Estados Unidos. É bem forte esse, Os Olhos que Condenam, mas mostra bem como funciona o racismo sistêmico. Enfim, tem vários filmes, a partir desse as pessoas podem ir vendo outros. O meu livro, O Estigma da Cor, trata sobre o racismo a partir de um viés teológico, a partir de um viés bíblico. O subtítulo é Como o Racismo Fere os 2 grandes mandamentos de Cristo. O racismo não fere apenas o 2º grande mandamento, o racismo é uma falha no amor ao próximo, mas também fere o 1º grande mandamento, já que o apóstolo João diz que não tem como você amar a Deus a quem você não vê, se você não ama seu próximo a quem você vê. Então, é muito mais sério, né? No meu livro eu trato sobre isso, explicando as questões da escravidão
e os vieses dele para a nossa sociedade ainda hoje. Tem o livro do John Stott, do pastor inglês John Stott, O Cristão numa Sociedade Não Cristã, aí tratando um viés mais de conhecimento teológico mesmo com relação a esse assunto, e ele fala sobre isso também. E eu acredito que, olhando também na bibliografia do meu livro, você consegue encontrar várias outras literaturas. É importante ler também Martin Luther King. Ele é um ícone com relação a essa temática. Tem um livro dele, A Dádiva do Amor. Tem um livro dele, Por que Não Podemos Esperar? Enfim, eu acredito que por aí você, né, que está assistindo, você pode ter aí um conhecimento um pouco mais aprofundado com relação a essa temática. Minha querida, que bom falar com você. Espero que você volte mais vezes para tratarmos desse assunto tão importante. Bênçãos do Pai Eterno para você, viu, minha querida? Obrigada. Amém, amém. Muito obrigada. Tchau, tchau.